não é palavra de ódio, de rancor. Inclusive os rabinos que estão na mídia hoje falando contra Yeshua, eles nunca conheceram Yeshua. Eles sim têm a oportunidade de conhecer, como um deles, essa semana num podcast disse, se naquele dia que o Messias chegar for Yeshua, for Jesus, ele vai dizer, Baruch Haba Mashiach, seja bem-vindo, Messias. Sim, ele pode, porque ele nunca conheceu Yeshua como eu e você conhecemos. Como eu e você conhecemos. Não é teoria, é prática, é vida. Experiência com o Messias. Nós conhecemos ele, nós comemos com ele, nós andamos com ele, experimentamos os milagres no nome dele. Isso é uma coisa. Agora, eles... Shalom, shalom, queridos Haverim, Baruch Hashem. Que bom estarmos aqui para mais uma live e é uma alegria estar com todos vocês já que estão conosco aqui já no nosso canal, Rabino Yosef Baruch. E nessa live, uma live muito especial, uma live muito importante que nós projetamos, colocamos diante de Hashem, né, diante de Deus. E já é um prazer ter todos vocês aqui, vocês que já estão aqui na live conosco. Bruhim Abaim, sejam bem-vindos. Como sempre nós mencionamos aqui, é muito importante que você nos ajude, né? Nos ajude a, em primeiro lugar, transmitir a palavra do Eterno Deus, transmitir as boas novas do Messias, Yeshua, transmitir a palavra do Eterno, né? A palavra de Deus. E você pode nos ajudar compartilhando o vídeo, fazendo com que o vídeo chegue a outras pessoas. Então nós contamos com você para que compartilhe, para que essa mensagem ela possa chegar a outras pessoas, e essa é uma mensagem de grande exortação. É uma mensagem de grande exortação, justamente pelo tempo que estamos vivendo agora. É claro que nós vamos compartilhar coisas importantes aqui, coisas históricas também, mas o maior objetivo nosso aqui hoje é trazer uma palavra de exortação, de cuidado, né, de atenção para você que crê em Deus, que busca guardar os seus mandamentos, seguir a Torá, os mandamentos de Deus e manter o testemunho de Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel, do povo judeu. É o desejado das nações. Aquele que vai governar o mundo inteiro, né? Aquele que vai trazer o mundo aos pés do nosso Deus único e verdadeiro, Adonai, Deus dos exércitos, Deus Criador, o único Deus, né? Yeshua, o Messias, vai fazer com que o mundo reconheça Deus como o único Deus verdadeiro. E nós estamos esperando a sua vinda, estamos esperando a sua chegada, que vai ser muito em breve. E em meio a esse caminhar, até que chegue o momento dele chegar, né, até que chegue a hora dele vir, muitos são os desafios no meio do caminho, né? Muitas são as tentações, muitas são as provações, e é claro que todos nós seremos provados, passaremos por momentos de grande dificuldade, e dificuldades estas que muitas vezes vai levar a nossa fé, a nossa emuná à prova. Então, já estamos vivendo um tempo como este, em que a oposição espiritual ela bate a nossa porta, desafiando a nossa fé, desafiando o nosso crer em Deus e crer no Messias de Israel, Yeshua. Então, é muito importante que você ponha a sua atenção nesse vídeo. E mais, você compartilhe o vídeo, deixando aqui, claro, o seu like, que é muito importante, né? Aquele que está aqui com a gente, que não está inscrito no nosso canal, muito importante que você se inscreva e acione o sininho para você ser sempre recomendado de outros vídeos que nós vamos estar transmitindo também. Então,
compartilhando esse vídeo, você vai nos ajudar a que outras pessoas sejam despertadas do sono também. Né? Nós vamos entrar aqui no nosso tema de hoje, você já percebeu, nós vamos falar sobre uma pessoa que esteve à mesa do mestre, que participou dos eventos mais importantes da história da humanidade com o mestre, com o Messias de Israel, comeu na mesma mesa, conviveu com ele 3 anos da sua própria vida e no final o traiu. Né? Então nós vamos ver aqui coisas muito importantes e o que ele representa para a gente hoje, né? O que ele significa nessa mensagem que hoje nós vamos compartilhar aqui, até mesmo de alguns significados da tradição judaica. Então eu já quero compartilhar com vocês aqui o nosso slide, né? Aqui o nosso material que sempre preparamos com muito carinho para vocês. Né? Então vamos lá. Lembrando aí sempre da nossa Yeshiva, Azeit Yosef Yeshiva University, já com as portas abertas para receber você que deseja aprender mais das Escrituras. Aqui na descrição desse vídeo você tem os comentários, né? Tudo que você precisa saber sobre a nossa Yeshiva. Entre em contato com a nossa secretaria e você vai ter todas as informações para poder vir participar do nosso quadro de alunos da nossa ZIL, da Azeit Yosef Yeshiva University. Bom, como proposto o tema, né? Por que ele traiu o Messias? Então nós vamos entender hoje a traição do passado e a traição de hoje. Isso que nós vamos comentar aqui hoje do que está passando agora, né, no nosso dia a dia. Por que Judas traiu o Messias? Ele teve uma razão, ele teve um motivo. Né? E hoje a traição também tem os seus próprios motivos e nós vamos entender um pouco do que está acontecendo, né? No mundo. É claro, a gente precisa entender quem foi Judas Iscariotes, assim conhecido popularmente, né? Judas Iscariotes, aqui em hebraico, tem escrito Yehudá Iskariot, em grego Judas Iscariotes. Ele, segundo a tradição e a história, é basicamente ali do ano 3 até o 30 ou 33, e foi, de acordo com as Bessorot, né, os 4 evangelhos canônicos, um dos 12 apóstolos originais de Yeshua, o Messias. E o seu nome, como nós mencionamos aqui, é Yehudá, que é traduzido para o português como Judá. Por que no Antigo Testamento é Judá e quando chega no Novo Testamento é Judas? Justamente por causa dessa palavrinha grega aqui, ó, Judas. A palavrinha grega Judas é justamente uma equivalência do hebraico Yehudá. No hebraico e aramaico Yehudá, quando vai para o grego fica Judas, e vindo para o português como Judas, ok? Mas quer dizer Judá da mesma forma. Então, ele traiu Yeshua entregando-o ao Sinédrio no jardim do Getsemane, né, no Monte das Oliveiras, em troca de quê? 30 moedas de prata, conforme está escrito, até mesmo para que se cumprisse o que disse o profeta. Beijando-o na face e dirigindo-se a ele como rabi, como mestre, para revelar sua identidade na escuridão àquela multidão que viera prendê-lo. Então, veja que coisa muito importante, né, quando a gente vai olhar para o cenário, a gente vai olhar para esse quadro, tem toda uma razão das coisas estarem acontecendo. A história, como todos conhecem, se passa ali, né? Depois de conviver com Yeshua 3 anos e meio da sua vida, de participar de grandes milagres, de ter tanta experiência com Yeshua, quando chega nesse momento extremo, né, da vida de Yeshua, ele vai aparecer ali no jardim, né, e vai beijar Yeshua como um sinal para aqueles que vieram prendê-lo, né, à noite, na escuridão. E, claro, depois de tê-lo vendido por 30 moedas de prata. Ou seja, houve um interesse, houve valores estabelecidos, valores que foram ponderados, né, que saciou o desejo de ambas as partes, de quem queria prendê-lo
e daquele que estava traindo o mestre. Mas vamos continuar aqui, né? Muito interessante a gente entender, né, todo esse contexto. Absorat Marcos, né, o Evangelho de Marcos, não apresenta o motivo da traição de Yehudá, mas menciona Yeshua prevendo-a na última ceia do Pêssar. É o último evento ali da Páscoa judaica que eles celebraram, conhecido como Santa Ceia. Um evento também descrito em todos os outros Bessorot, todos os outros evangelhos. A Bessorat Matai, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 15, afirma que Yehudá cometeu a traição em troca de 30 moedas de prata, como mencionamos antes. Já a Bessorat Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 3, e a Bessorat Yohanan, o Evangelho de João 13, 2 e 13, 27, sugerem que ele estava possuído por Satanás. De acordo com Mateus 27, do 1 ao 10, após saber que Yeshua seria crucificado, Yehudá, ou seja, Judas, tentou devolver o dinheiro que recebera por sua traição aos principais sacerdotes e se enforcou. Eu tenho certeza que todos os queridos que estão acompanhando esse shiur conhecem todos esses pontos da história. Os sacerdotes, por sua vez, usaram o dinheiro para comprar um campo para enterrar estrangeiros, que foi chamado de Akeldama, que quer dizer campo de sangue. Por quê? Havia sido comprado com dinheiro de sangue. E em Maaseh Shlichim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 18, Kefa, Pedro, relata que Yehudá, Judas, usou o dinheiro para comprar o campo. E como diz o verso, caiu de cabeça, rebentou-se ao meio e todas as suas entranhas se derramaram. Seu lugar entre os 12 Shlichim, apóstolos, foi posteriormente ocupado por Matatiá, que é Matatias. Devido ao seu papel notório em todas as narrativas dos evangelhos, Yehudá, ou seja, Judas, permanece uma figura controversa na história. Sua traição é vista como o estopim dos eventos que levaram à crucificação e à ressurreição de Yeshua, que, segundo a teologia tradicional, trouxeram a salvação à humanidade. E é claro que sim, né? Esse é o objetivo principal da Geulah, né? O objetivo principal de todo esse evento que ocorre. O Messias ser traído, como disse os profetas, né, que algum amigo íntimo ia levantar contra ele o calcanhar, né, ser vendido por moedas de prata, como disse também o profeta Zacarias, se não me engano agora, quando ele diz a roja, né, ou seja, lança na casa do olheiro, pesar o meu salário, 30 moedas de prata. Então, cada ponto da vida de Yeshua, no que diz respeito a esse momento da traição, o momento em que ele é vendido, o momento em que ele é levado, ele é preso, tudo isso estava profetizado. E claro que hoje em dia, né, o judaísmo tradicional vai dar outras interpretações desses versos. Porque, é claro, isso não é uma coisa nova. Tá? Quando você vê um rabino tradicional, principalmente esses que estão na mídia, dando ali os seus argumentos, dizendo que os argumentos messiânicos e cristãos estão fora de contexto, que os rabinos, né, quando a gente usa Guemará, a gente usa o Zohar, os livros da tradição judaica, nos acusam de hipocrisia porque a gente pega uma parte que nos interessa e a outra parte que não nos interessa, a gente deixa para lá. O mesmo Rashi que fala a favor, que a gente acha que está falando a favor, é o mesmo que fala contra. Na realidade, é argumentação, porque na realidade a tradição judaica está cheia, mas cheia de referências a um Messias sofredor. Claro que eles vão dar uma interpretação de que foi Israel no cativeiro. Sempre que aparece a ideia de um Messias sofredor, é Israel no cativeiro. Isso é para tirar Yeshua de foco. É para tirar o Messias que sofre de foco. Né? Embora tenha alguns textos que eles não podem fugir, como vários rabinos do período, os Amoraim da Babilônia vão falar de Isaías 53, aludindo a um Messias sofredor. Né? Tem o Zohar também trazendo. Então, assim, e uma outra coisa interessante é que o próprio Talmud, cujos rabinos que aparecem na mídia tentam dizer que fala contra Yeshua, na realidade não fala. Porque as duas figuras que estão no Talmud,
Yeshu ben Stadá e Yeshu ben Pandira são de 100 anos antes de Yeshua de Nazaré. Então, na realidade, não está falando do nosso Yeshua de Nazaré, e sim de dois Yeshus que viveram em tempos diferentes. Mas, para quem não conhece, a argumentação funciona. Tá vendo aqui? Olha, Talmud está falando contra Yeshua, e lá eles chamam de Yeshu. É o Ben Stadá, é o Ben Pandira. Argumentações totalmente falhas, totalmente repetitivas, que eles não têm como sustentar e continua mantendo a mesma argumentação pífia, né? Mesma argumentação falha que não se sustenta, né? Então, vai ser sempre esse discurso que eles vão usar. Mas voltando aqui para o nosso shiur, né? Como nós estamos mencionando aqui, né? De fato, todas essas coisas contribuíram para a morte do Messias, que, conforme disse os profetas, ele seria traído, ele seria morto. E isso, segundo até o próprio profeta Daniel, no caso das revelações que ele recebeu, mostrando que o Messias viria antes da destruição do segundo templo, e sim, ele seria cortado, não para si mesmo, mas ele seria cortado. E tudo isso tem um propósito espiritual, ali mesmo no texto que vai falar das 70 semanas, vai dizer qual é o propósito pelo qual ele foi cortado, pelo qual ele foi tirado aqui dentre os vivos, né, para trazer justiça eterna, expiar a iniquidade, remover o pecado, né, selar o santo dos santos, cumprir a profecia. Enfim, nós não vamos entrar nesse tema aqui agora, mas é só para vocês compreenderem como as argumentações elas são tendenciosas, né? Então, aqui dentro do nosso contexto que estamos falando sobre Judas, nós estamos vendo que no passado ocorreu um evento que hoje está se repetindo por várias pessoas que têm os seus objetivos e acabam perdendo a sua fé no meio do caminho. Então vamos continuar aqui, eu convido você a que a gente continue juntos. Desde a Idade Média, claro, Judas tem sido por vezes retratado como uma personificação do povo judeu. E sua traição tem sido usada para justificar o antissemitismo cristão. Vou ler de novo, tá? Desde a Idade Média, Judas tem sido por vezes retratado como uma personificação do povo judeu, e sua traição tem sido usada para justificar o antissemitismo cristão. Ou seja, quantas pessoas, né, vê Judas como uma figura que representa o povo judeu. Então, logo, Judas traiu Jesus, o povo judeu é um povo traidor, porque vendeu Jesus, porque crucificou Jesus, criando assim um antissemitismo. Eu quero deixar bem claro aqui que esse antissemitismo cristão, ele foi praticado e ainda é praticado por muitos cristãos, não por todos. Não são todos os cristãos que têm uma visão antissemita em relação a Israel e ao próprio judeu em si, ao próprio judaísmo. Pelo contrário, hoje nós temos, graças a Hashem, graças a Deus, uma grande porção, uma grande parte da população cristã amiga de Israel, né? Desde cristãos católicos, cristãos evangélicos, amigos do povo judeu, parceiros do povo judeu. Então isso é digno de nota, tá? Embora a figura de Judas muitas das vezes é utilizada como essa figura, né, que hostiliza o povo judeu como um povo traidor, que traiu o Messias, que traiu Jesus, por algumas pessoas, né, que têm uma índole ruim, porque entenderam errado e passaram essas informações erradas, alimentando já o ódio que tem pelo povo judeu, mas isso não significa que é todo o povo cristão, todo o povo evangélico. Muito menos os messiânicos, né? Todo o judeu, todo descendente do povo judeu que está fazendo esse retorno às raízes, né? Mesmo que estando na igreja evangélica, ouvindo ao judaísmo messiânico, ele ama o povo judeu, ele se identifica com o povo judeu, ele é parceiro do povo judeu, ele envia suas ofertas a Israel, ele envia seu dinheiro a Israel, investe em Israel, investe no povo judeu, porque ama o povo judeu. Então essa nota que eu quero deixar, porque não são todos os cristãos, católicos e evangélicos que são antissemitas, né? Isso é utilizado por pessoas ruins, né? Pessoa ruim existe em todo lugar, né?
Então a gente não pode pegar um por todos, né? Tivemos pessoas ruins em vários povos do mundo, dentro do povo judeu também, dentro do povo cristão também e várias outras religiões também, assim como a gente tem uma grande parte de pessoas boas no mundo, né? Em todos os segmentos e setores da sociedade. Mas continuando, né? Bom, entendendo a origem de Judas, a gente precisa entender, né, quais são as possibilidades, quais são as probabilidades, o que levou Judas a trair Yeshua. Então vamos entender um pouco da sua origem, né? O nome de Judas Iscariotes, no grego Iscarioto, ou Iscariote, né? Iscariotes, que o distingue das outras pessoas chamadas Judas, né? Judá, nas Bissorot, nos evangelhos, é geralmente considerado uma tradução grega da frase hebraica Iskriot, que significa o homem de Kiriot. Esta interpretação é apoiada pela declaração na Bissorá, no Evangelho de João 6,71, de que Yehudá, ou seja, Judas, era Ben Shimon Iscariote, ou seja, filho de Simão Iscariotes. No entanto, essa interpretação do nome não é totalmente aceita por todos os estudiosos. Há uma outra, e é aí que a coisa toma um rumo diferente. Então, quando você pensa assim, não é só associado ao nome em si, como que uma filiação, né? O nome dele é Yehuda Ish Keriot, ou Yehudá ben Shimon Kariot, né? Judas, filho de Simão Iscariote, mas existe uma outra possibilidade, e essa possibilidade que eu quero mostrar a vocês aqui, porque é uma argumentação muito interessante, tá? E que mostra pra gente uma outra questão. Por isso que eu disse aqui para vocês, há uma outra argumentação, e é aí que a coisa toma um rumo diferente. Vamos ver por que ela toma um rumo diferente. Uma das explicações alternativas mais populares sustenta que Iscariotes, esse termo Iscariotes, vem da palavra Scariota, em aramaico siríaco. Segundo o texto da Peshitta, pode ser uma corrupção da palavra latina sicarius, ou sicariut, que significa homem da adaga. Isso se referia a um membro dos sicários, né? Sicarim em hebraico, em aramaico, um grupo de rebeldes judeus conhecidos por assassinar pessoas em multidões usando longas facas escondidas sobre suas capas, também conhecidos como Canaim, os zelotes. Tenho certeza que você já ouviu esse termo. Então, a ideia dessa argumentação é de que Judas poderia ser, não estamos aqui afirmando que era, mas ele poderia ser sim, por causa desse nome, né, Iscariotes, ser uma associação a esse termo sicários, ou sicarim, em hebraico aramaico, dando uma ideia de que ele possivelmente poderia ser desse grupo, ou membro desse grupo, ou simpatizante desse grupo, ok? Então é isso que eu estou dizendo, não estou afirmando categoricamente que era, tá? Assim que poderia ser. Continuando, né? E é justamente essa que poderia ser uma das possíveis razões para a traição. Vamos entendê-la. Qual seria a possibilidade? Yehudá, Judas, pode ter traído Yeshua porque ele esperava que ele, né, Yeshua, se revoltaria contra Roma e iniciaria uma rebelião armada como a aspiração dos Canaim. Era isso que os zelotes esperavam. Então ele tomaria o governo de Roma, vencendo-os, e Yeshua, o rei Messias, governaria sobre os inimigos, derrotados, exaltando o seu povo Israel agora honrado. Ele quis, na realidade, então, com isso, provocar Yeshua para iniciar uma revolta. Você vê como é que muda um pouco o foco? Imaginar que Judas, ele deve ter pensado, Yeshua não vai fazer nada, a mensagem dele é sempre de amor, de paz, então eu vou tentar fazer alguma coisa, vou tentar ajudar. Se ele for traído, se ele for vendido, se ele for preso por Roma, se ele de repente for afrontado por Roma, ele vai se revoltar contra Roma. Nós, os discípulos, vamos iniciar uma revolta. E então vai cumprir esse desejo zeloso de vencer os romanos, de pegar as espadas e matar os romanos e tomar o poder de Roma. Ou seja, o Messias vai começar a governar, a glória de Israel vai voltar ao seu lugar. Essa seria uma das possibilidades. O do porquê, a razão pela qual
Judas teria vendido Yeshua e assim traído ele, não é? Ou a segunda alternativa seria de que Judas, realmente perdeu sua fé, sua confiança em Yeshua, porque não preencheu os requisitos de revolucionário. Ou seja, ele pensava que ele ia fazer alguma coisa, ele não fez nada. Ele estava sendo agora preso, agora ele estava sendo para ser derrotado, como outros que vieram antes dele. Então a decepção deu lugar à frustração e logo à traição. Aproveitando a oportunidade, ele resolveu lucrar com a entrega de Yeshua ao Sinédrio, vendendo por 30 moedas de prata. Então, aí essa segunda possibilidade seria realmente que ele tinha perdido a fé e agora ele estava disposto realmente a trair Yeshua mesmo, porque estava frustrado, né? Então, assim, essas são duas possibilidades. Então, o que motivou Judas a trair Yeshua? Então, quando a gente olha para isso, eu quero que você atenta agora, né? Porque nós estamos diante da história, né, relatada pelas Bessorotes, pelos evangelhos, também relatada por Flávio Josefo. Claro que Flávio Josefo fala bem superficial sobre isso. Filon de Alexandria, né? Outros escritos paralelos que podem estar trazendo informações de que ele foi traído. Então, assim, as Bessorotes, os evangelhos, as cartas também mencionam, parte das cartas, né, que ele foi traído, mas as Bessorotes, os evangelhos, é que vão trazer mais detalhes dessa traição, embora não mencionando totalmente as motivações que levaram Judas a trair o mestre. Então aqui estão as possibilidades. Eu trouxe aqui uma meditação. Então dê uma olhada comigo aqui, continue comigo. Yehudá representa todas as pessoas que têm traído a Yeshua para agradar o judaísmo tradicional, representado aqui pela guarda levita do templo a mando dos Kohanim. O que a gente viu aqui nessa cena? Que é a reprodução do evangelho, da Bessorá. Judas vendeu Yeshua. Ele recebeu 30 moedas de prata. E para agradar ao Sinédrio, ou seja, olha, eu vou indicar para vocês quem é, né? É para agradar o Sanedrim, os líderes, para agradar a guarda levita. E isso é uma representação do que está acontecendo hoje. Pessoas que estão traindo Yeshua para agradar o judaísmo tradicional. E sabe o que acontece? É como a gente viu aqui. Judas representa esse tipo de pessoa que seguiu a Yeshua, que estava comendo na sua mesa e que por algum objetivo próprio, né, interesses pessoais, traiu Yeshua, ou seja, perderam a sua fé, traíram Yeshua, agora são os maiores opositores, eles são os perfeitos, agora eles são judeus 100%, e Yehudi Mea Aruz, são mais perfeitos que todos, e agora eles são perseguidores, agora eles querem entregar, né, quem são os messiânicos, quem são os falsos rabinos, quem são os falsos judeus, eles agora são os melhores, né? Eles se sentem os perfeitos. Vamos continuar aqui. E Yehudá, né, Judas, trai Yeshua com um beijo. E isso expressa o quê? Intimidade. Quantos que tiveram intimidade com Yeshua, andaram com ele, receberam seus milagres, foram transformados por ele, foram cuidados por ele, por interesses o negaram. Por interesses o negaram. Volto a falar para vocês uma coisa. Essas pessoas que antes tinham aqui na internet canal que defendia Yeshua, trazia estudos judaicos, mostrando, provando Yeshua era o Messias, né? Essas pessoas vieram da igreja, por sua vez, né? Da igreja evangélica. Antes da igreja evangélica, elas foram católicas, ou espíritas, ou de qualquer outra religião, aceitaram Jesus lá na igreja, em qualquer outro lugar, e passaram a seguir na igreja como cristãs, às vezes pastores, às vezes missionários, missionárias, né? E depois de uma vida inteira ali, né, recebendo os milagres, recebendo as bênçãos de Deus, no nome de Jesus, elas entenderam que o judaísmo messiânico é o que era lá desde o princípio do século I. Então elas passaram a seguir o judaísmo messiânico, passaram a receber o Shabat nas suas casas, passaram a estudar a Torá, passaram a comer kasher, né? E aí de uma hora para outra isso não foi mais o suficiente. Elas não consideraram tudo que viveram com Deus através de Yeshua, através de Jesus, agora elas atacam Yeshua como uma pessoa falsa, como uma pessoa criada por Roma, né? Então agora
elas ignoram tudo o que passou, ou seja, aquela intimidade que elas tinham com Yeshua, ela acabou. Eles perderam aquela intimidade, né? E agora, por um interesse próprio, e a maioria porque quer ser reconhecido como judeu, né, quer ir para Israel fazer aliá, acabam negando Yeshua. Como a gente vê que Judas fazendo, né? Mas vamos continuar aqui. O negaram publicamente diante do judaísmo tradicional e diante dos demais discípulos de Yeshua. Você vê que quando Yeshua ainda saudou como amigo, a que viestes? Amigo, né? Quando a gente olha que essas pessoas fazem publicamente, elas estão negando Yeshua diante daqueles do judaísmo tradicional que elas têm um interesse, né? Há lá as 30 moedas de prata dela, e diante dos discípulos de Yeshua que estavam ali, que elas caminharam juntos, que elas comeram juntos, que elas experimentaram os milagres juntos, e elas não têm vergonha nenhuma, que nem Judas, foi lá e beijou o rosto do mestre, e olhando para os seus irmãos ali, ó, olhando para os outros discípulos que estavam ali, como pode você fazer isso? Você andou com ele, conosco, você comeu com ele junto conosco, você operou os milagres com ele junto com a gente e você está negando o mestre. Pois é, as pessoas não têm mais vergonha nenhuma, elas têm um interesse, que elas têm um objetivo próprio que elas estão buscando, como Judas, não? Bom, continuando. Então, baseado aqui também ainda no que a gente viu, a gente vê que Kefa, Pedro, representa todos os que estão prontos para enfrentar tudo e todos por amor a Yeshua. A gente sabe que Pedro depois vai sentir uma pressão e vai negar Yeshua 3 vezes. Porém, aqui nessa hora, na hora que Yeshua foi preso, o único discípulo que defendeu Yeshua e estava disposto a ir até a morte foi Pedro. Eis Pedro representa aqui os que estão dispostos a se machucar, a ser preso e até morrer se necessário for para defender Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel. Veja o que eu estou dizendo, verdadeiro e único Messias de Israel. Não importa o que os outros digam, não importa o que os outros rabinos que estão aí atrás e perseguindo e falando, querendo provar por A mais B, ele é o único e verdadeiro Messias de Israel e em breve ele vai estar chegando, né, para mostrar isso ao mundo. Mas Pedro representa todos aqueles que estão dispostos a defender Yeshua. Pedro estava ali com uma espada na mão, poderia ter sido morto pela guarda levita, ele poderia ter sido preso, ele poderia ter se machucado muito, deve ter se machucado muito, acho que ele apanhou um pouco, Yeshua que intercede mesmo ali para que ninguém prendesse ele, mas ele estava ali, ele foi o único que ficou. Segundo as Bessorot, segundo os evangelhos, ele foi o único que ficou. Agora, o que nós estamos vivendo agora? Várias pessoas, como eu estou fazendo aqui agora, defendendo Yeshua, e não me importa o que essas pessoas que estão fazendo, negando a Yeshua, perseguindo os judaísmos messiânicos, não importa o que vocês falem. O que importa é defender a honra do mestre. Né? Defender, assim como os que estão tentando depreciar Yeshua estão, né? Eles dizem assim, estou defendendo o judaísmo, eu estou aqui dizendo, eu estou defendendo Yeshua e o judaísmo messiânico. Porque sim, é aquele judaísmo do século I que nós estamos tentando viver. Né? Não é o judaísmo posterior do século II, do século III, do período medieval, que deu origem a toda a quantidade de comentários que temos hoje, que tem muita coisa importante e boa na halachá e na tradição, perfeitamente, e existem outras coisas que são exageros, com certeza. Né? Não estou falando das tradições judaicas atuais e modernas, estou falando de fazer um retorno, uma teshuvá ao século I, àquele judaísmo do primeiro século, principalmente debaixo, né, ali da liderança do Messias, único e verdadeiro, o Messias de Israel, Yeshua de Nazaré. Né? Então, voltando aqui, vamos continuar. Os discípulos que fugiram representam os tímidos, os covardes, também são de certa forma traidores, pois não querem enfrentar os opositores, não querem se expor, não querem ser prejudicados, não querem perder. Perder talvez a oportunidade de fazer ali amanhã, quem sabe, de ser reconhecido pela comunidade judaica tradicional como judeu, quem sabe não seja essa? E tudo isso acontece diante dos olhos do Senhor. De uma certa forma,
Todos foram traidores. Todos. Judas porque traiu e vendeu por 30 moedas de prata. Ele entregou Yeshua para os seus algozes, para os seus opositores, detratores. Pedro, não naquele momento ele defende Yeshua, mas depois ele nega 3 vezes. E os outros discípulos todos abandonaram o Senhor. Então sim, todos foram traidores. Todos somos traidores. Mas o nível da traição é diferenciado. Aqueles que fugiram com medo da morte, com medo de perder naquele momento a vida, mas depois estiveram com o mestre. Agora vendê-lo, traí-lo no momento mais importante, entregando aos seus inimigos, negando totalmente, isso sim é algo muito forte, isso sim é algo muito sério. Isso tudo tem acontecido diante dos olhos do Senhor. Ele está ciente de tudo. Como em Apocalipse ele vai dizer assim: eu conheço o teu trabalho, a tua perseverança, a tua aflição, tendo pouca força guardaste o meu nome, não negaste a minha palavra. Então ele conhece cada um. Tendo pouca força guardaste a minha palavra, não negaste o meu nome. Então sim, ele está vendo tudo. Bom, Yehudá se enforcou, Judas se enforcou. O que espera todo traidor é a morte espiritual. Estou falando da morte espiritual aqui. Perde a alegria, as coisas não vão bem e vem o vazio. Muitos até ficam parecidos com o mundo, perdem os princípios, perdem os valores morais e éticos, passam a falar palavrões, coisas indecentes como o mundo, a espiritualidade acaba. Se tornam estranhos, não os reconhecemos mais, e então se tornam os melhores judeus. Agora são os inquisitores. Eles têm que perseguir e delatar os seguidores de Yeshua para serem bem vistos pelos judeus tradicionais. E é sempre assim. É sempre assim. A história ela se repete constantemente. Aí agora a gente tem na mídia alguns que estão mostrando e falando e debatendo. Aí depois essa poeira abaixa. Aí daqui a pouco vem outros. Mas sempre aparece alguém que nega Yeshua, agora ele se sente responsável em perseguir, em mostrar que ele é judeu de verdade. Porque assim, antes ele era messiânico, antes ele era católico, ele se tornou evangélico, aí ele se tornou messiânico, aí agora que ele quer participar do judaísmo tradicional, o que ele faz? Tem que mostrar serviço. Já que você teve canal, já que você andou por aí falando, ensinando de Yeshua, agora você tem que fazer o contrário, você tem que mostrar que você está diferente agora. Você tem que mostrar que você não anda mais com Yeshua, que você não crê mais em Yeshua. Esse negócio de judaísmo messiânico aí. Aí eles começam a fazer o quê? Perseguir, falar mal de Yeshua, falar mal do judaísmo messiânico, falar que não existe judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico não existe. E aí depois vem dizer que todo judeu é messiânico. Imagina isso. Eles mesmos estão falando que ele não existe. Então, é claro que messiânico aqui por causa de Yeshua, E aí começa a perseguir para dizer: isso aqui não é rabino nada, isso aqui é pastor, ensina a igreja. Ou seja, querem zombar das sinagogas messiânicas, que não é cristianismo. Não é cristianismo porque tem Yeshua. Só por causa disso? Guardando o Shabat, guardando as festas, mitzvot, muitas das halachot. Não tem nada de cristianismo lá, não tem nada de cultura cristã. A única coisa que tem lá é as Bissorot, ou seja, a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Não é judeu. O pai da pessoa pode ter sido rabino, chefe de algum lugar do mundo, mas é o que é crente ou não é mais judeu. Crer em Yeshua já não é mais judeu. Aí você fala das personalidades judaicas, rabinos que aceitaram Yeshua como Messias. Não, isso tudo é mentira. Isso tudo é mentira. Vai falar de rabinos como Yehiel Tzvi Lichtenstein, Yitzhak Lichtenstein, Joachim Bizental. Vai falar sobre rabinos em Israel, como o Efraim e outros, como o Daniel Tzion. Ninguém vai falar de Daniel Zion, da Bulgária, salvou tantos judeus do Holocausto e era messiânico, foi sepultado com honra em Israel, mas ninguém vai falar isso, não fala. Fala do Rabino Yitzhak Kaduri, isso é mentira, isso daí já foi desmascarado, isso é mentira. Tudo é mentira. Mas, assim, rabinos que eram talmudistas, rabinos que
que viveram a vida toda como um judeu tradicional, ortodoxo, passou a crer em Yeshua, nunca deixou de ser um judeu ortodoxo, crendo em Yeshua, vivia o seu judaísmo. Não, mas não é mais judeu, senão ou então é mentira. É muito fácil, né? Falar e não mostrar o todo. Mas enfim, como nós mencionamos aqui. E esses que hoje se tornam os inquisitores, né? Eles são os mais judeus que todo mundo. Eles têm que mostrar serviço. E aí eles estão perseguindo de um lado para o outro. Eles se sentem agora, como eu falei, Yehudi meia arroz, né? Eles são os 100% judeu agora. Tem que mostrar que ele não crê mais em Jesus, né? Que ele agora está vendo o judaísmo. E como eu disse aqui, tem muitos, não estou falando que é todos, tá? Para depois não querer me acusar dizendo que eu estou falando que todos fazem isso. Mas eu conheço pessoas que perderam os valores. Vive hoje cheia de palavrão na boca, não tem mais ética, não tem mais moral. A moralidade dele acabou. Vive se embriagando, porque agora não tem pecado. Isso aí não é pecado. Quando não, ele se torna um Binei Noach. E agora não, ele não precisa comer caché, ele não precisa guardar Shabat. Não, isso tudo é só para judeu, eu não sou judeu, sou Binei Noach. Né? E depois ele vai buscar, né, uma conversão, uma guiur, para ele poder depois chegar no objetivo dele. E aí sim ele se torna esse grande perseguidor, né, para poder mostrar o serviço. E é sempre assim, é uma roda. Né? Isso se repete sempre, né? Isso não é novidade. Bom, continuando aqui, a exortação que eu trago para todos, queridos, que estão conosco nessa live, os que vão ver depois, é que qualquer que nega o Filho, palavras do nosso Mashiach Yeshua, na primeira, de Yohanan, na primeira carta de Yohanan, de João, capítulo 2, verso 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Mateus 10, 33. Palavras do nosso Mashiach Yeshua. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Ruach HaKodesh, ou seja, participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ou seja, o expõem à vergonha. Palavras fortes, como aqui em Hebreus 10, 28 e 29. Quebrantando alguém a Torá de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com quem foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Apocalipse 3, verso 10 e 11 diz: como guardaste a palavra da minha paciência, ou da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Bom, queridos, como nós mencionamos aqui, palavras fortes, palavras de exortação para nós, de que quem nega o Filho não tem o Pai. Aquele que nega Yeshua diante dos homens, ele também será negado diante do seu Pai. E aí uma pessoa dessas que negou Yeshua, que tinha um canal, né, anti-messiânico, ela vai dizer assim: olha que palavras de ódio, de rancor, né? Não, não é palavra de ódio, de rancor. Inclusive os rabinos que estão na mídia hoje falando contra Yeshua, eles nunca conheceram Yeshua. Eles sim têm a oportunidade de conhecer, como um deles, essa semana num podcast, disse: se naquele dia que o Messias chegar for Yeshua, for Jesus, ele vai dizer: Baruch Haba Mashiach, seja bem-vindo, Messias. Sim, ele pode, porque ele nunca conheceu Yeshua como eu e você conhecemos. Como eu e você conhecemos.
Não é teoria, é prática, é vida. Experiência com o Messias. Nós conhecemos ele, nós comemos com ele, nós andamos com ele, experimentamos os milagres no nome dele. Isso é uma coisa. Agora, eles vão defender o judaísmo porque tem todo um histórico da Igreja Católica, das Inquisições, dos paganismos. Eles vão defender com toda a alma deles. Eles vão se opor, vão ser inimigos, mas por quê? Porque eles não conhecem. Então, no dia que Yeshua chegar, poxa, era o Senhor, eu não sabia, me perdoa por todo o meu equívoco, por toda a minha má interpretação. Para eles está bem. Agora, para você que andou com Yeshua, experimentou os milagres dele, viveu com ele, agora por um interesse, porque quer ser reconhecido como judeu, porque quer fazer aliar para Israel, ou outros interesses que talvez eu não sei, é difícil. Diante desses versos que a gente viu aqui, eu não quero estabelecer juízo sobre a vida de ninguém, mas essas palavras são pesadas, essas palavras são fortes. E a você que hoje está seguindo Yeshua com todo o seu coração, como o Messias de Israel, não perca a sua emuná. Não se enfeitice, não crie uma ilusão do judaísmo tradicional como se fosse a perfeição absoluta. Não é. O judaísmo que hoje existe não é o judaísmo lá do primeiro século, o judaísmo sacerdotal do templo. Ele é uma expressão do que era. Toda a característica judaica que existe, ela veio a partir do século II, do Conselho de Yavne, das organizações judaicas, tentando estruturar o judaísmo para que ele se formasse, para que ele não se perdesse. Mas muita tradição foi criada no meio do caminho. Então, entenda, assim como o cristianismo está cheio de tradições particulares deles, o judaísmo também. Agora, quando a gente olha para a Torá, para os profetas, para os escritos, sem mais nenhuma adição, eles vão apontar para um Mashiach sofredor, um Mashiach que sofre, um Mashiach que redime, um Mashiach que vem trazer Geulah. Então, diante de tudo isso, você que está firme, permaneça firme. Você que está aí, confiante, continue vivendo o judaísmo messiânico. Não importa que vão dizer que não existe. Estão precisando usar óculos. Né? Se já usa óculos, tem que aumentar o grau. Porque a quantidade de gente que está vendo o judaísmo messiânico, como que o judaísmo messiânico não existe? Né? É o mesmo que querer dizer que o judaísmo tradicional não existe, ou que os evangélicos não existem, ou que a igreja católica não existe, ou que o budismo não existe. Por quê? Existe. Olha a multidão de gente vivendo em todas as gerações, desde o século I. Né? E agora muito mais, claro, renasceu aqui no século XVIII, XIX. Claro, oficialmente, como instituição religiosa, né? Para ajudar as pessoas a voltar, dar segurança para as pessoas a viver, cumprir os mandamentos de Deus com o testemunho de Yeshua. Então, assim como tantos judeus têm os seus rabanim, têm os seus mestres, porque eu não quero entrar aqui em tanto, porque senão essa live ela vai render. Falar de outros judeus que se autoproclamaram Mashiach, Tzvi Shabbatai, não falar dos grandes rabinos cabalistas, né, como o próprio Moisés de Leon, Abraão Abulafia, Arizal, considerar a eles mesmos Mashiach. E quanta gente seguiram eles? Mas não, isso aí não tem problema. Agora, dizer que Yeshua é o Mashiach, isso é uma profanação, isso é uma idolatria. Já falamos do Lubavitch, ou seja, do Chabad, muitos dos que consideram o Rebbe como Mashiach. Eu sei que um deles até expôs a opinião dele não concordando, mas isso é assim, ó, não concordo não, mas não faz alarme contra. Ninguém vai perseguir o Chabad por isso, né? Ninguém vai perseguir e dizer assim, não, vocês não são judeus, porque olha que de conversão que existe no Chabad. Não tem, né? Não tem como contar de tanta conversão que o Chabad faz. Ele é aberto a conversões, né? Não, mas todo mundo é judeu. Porque mesmo que se crê no Rebbe, é judeu. Agora, creu em Yeshua? Não, Yeshua não. Isso é paganismo. Tira, volta, vira a página. Então, é sempre os interesses próprios, né? Mas o judaísmo messiânico ele vai seguir. E eu quero só determinar com isso, tá? Existem pessoas no judaísmo messiânico que, lamentavelmente, não têm honrado o que é o judaísmo messiânico. Tem feito coisas erradas. O judaísmo também tem.
Na Igreja Católica também tem. São líderes que tiveram ali uma semichá, uma formação rabínica, que não honram o título que tem. Isso também tem no judaísmo, isso também tem na Igreja Católica e na Igreja Evangélica. Então, não coloque só a crítica em cima do judaísmo messiânico, não. As pessoas estão aprendendo, as pessoas estão fazendo chuvar, estão aprendendo hebraico, elas estão aprendendo a cumprir os mandamentos. É natural que cometam erros ou equívocos, porque se a gente for fazer exigência com o hebraico para a população judaica, quantos judeus não falam hebraico? Muitos judeus não falam hebraico. Eu sei que é uma exigência para o líder, né? Principalmente aquele que está ali conduzindo, ele precisa se esmerar, ele precisa ser bom naquilo que ele está fazendo, porque na realidade ele é o líder, ele ensina, né? Isso é verdade. Existe muita gente falhando nisso, mas um ou outro que falha não pode dizer pelo todo. Um ou outro que comete um erro ou comete alguma coisa ruim não pode ser levado pelo todo. O judaísmo messiânico vai continuar seguindo, porque essa é uma obra de Deus, uma obra de Hashem. E aqui eu repito as palavras de Gamaliel Hazaken, lá do século I, em Maaseh Shlichim, Atos dos Apóstolos, quando estavam perseguindo os discípulos de Yeshua, que eram judeus, viviam o judaísmo, no templo, foram perseguidos por proclamar Yeshua, presos, ele deu um conselho para eles. Olha, meu conselho para vocês é, se esse movimento não é de Deus, ele vai acabar. Mas se ele for de Hashem, cuidado para vocês não se encontrarem lutando contra Hashem. Grandes palavras sábias do nosso grande Gamaliel Hazaken. Então essa é a palavra que eu deixo para vocês. Cuidado para vocês não estarem lutando contra Deus, não estarem lutando contra Hashem. Porque não importa o que vocês falem ou o que vocês façam, o judaísmo messiânico vai continuar crescendo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, em todo lugar. Porque ele representa a Torá de Deus, os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua, o verdadeiro e único Messias de Israel. Então, queridos, esse é o nosso tema, né, que nós separamos para hoje. Eu tenho certeza que vai falar muito aos corações, já tem falado, e ainda vai continuar ecoando na vida de muita gente que vai ver essa live depois. A nossa Yeshiva Zeit Yosef, nós estamos agora, para iniciar esse ano já com muita força, muita alegria, turmas novas, onde você vai ter oportunidade de estudar, de se desenvolver dentro do conhecimento judaico-messiânico, ou seja, abordando desde Bereshit, desde Gênesis até o Sefer Hitgalut, o livro de Apocalipse, trazendo a visão judaica dos livros, dos assuntos mais importantes, também trazendo comentários dos sábios de Israel, comentários profundos que trazem sabedoria, entendimento, que trazem fundo histórico, dos comentários do passado, e claro, também comentários dentro da visão judaico-messiânica. Então tem muita coisa para contribuir no seu conhecimento. Você tem a oportunidade de crescer no conhecimento dentro do estudo judaico-messiânico. Então, aqui embaixo da descrição do vídeo, você vai ter essa oportunidade de conhecer mais, e você pode entrar em contato com a nossa secretaria. Tem todos os links ali para você acessar a nossa comunidade Rabino Yosef Baruch. Você tem oportunidade também, se não tem tempo para fazer Yeshivá de forma acadêmica, ali estudando e no final fazendo as provas, no final você tem um certificado com reconhecimento aqui do estado da Flórida. Se você não tem tempo para esse tipo de formato, você pode também entrar na nossa comunidade Rabino Yosef Baruch, onde você vai ter vários estudos ali, e ali os estudos não necessariamente seguem uma ordem acadêmica, mas com temas diferenciados, temas diversos, e você vai poder desfrutar bastante de muito conhecimento. Para aquele que está querendo aprender a fazer as orações, as bênçãos, as festas judaicas, você vai ter todo o passo a passo lá de como realizar, de como celebrar na sua casa, se você não tem uma comunidade, como fazer as orações, colocar tefilim, talit, fazer o Shabat, acendimento das velas, celebrações, você vai ter tudo lá, um guia prático. Então também, além de outros temas, como astronomia judaica, Kabbalah e tantos outros temas, história judaica. Então,
entre na nossa comunidade. Se você não tem esse perfil, esse tempo para poder entrar numa instituição como a nossa Yeshiva de um sistema acadêmico, você pode entrar na nossa comunidade Rabino Yosef Baruch. Agora, volta ao ponto. Se o teu desejo é estudar, ser avaliado, ter as provas, né? Ou seja, e no final você ser certificado com um certificado da nossa Yeshiva aqui no americano, nos Estados Unidos, no estado da Flórida, você então está indicado, convidado a fazer a nossa Yeshiva, a Zil Azeite Yosef Yeshiva University. Então não perca tempo, venha estudar conosco, tenho certeza que você será muito abençoado, muito abençoada dentro da sua escolha, né? Bom, queridos, nós vamos então terminando, ok? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe, compartilhe o vídeo, estamos juntos, nosso caminho, e nos vemos na nossa próxima live, na nossa próxima transmissão. Contamos com todos, que o Eterno vos abençoe, seja uma semana de grandes bênçãos, de grande inspiração divina, Baruch Hashem, e sempre vamos estar firmes na presença do Eterno nosso Deus, né? Crescendo nesta Hesed, nesta graça e no Da'at, no conhecimento que há no nosso Mashiach Yeshua, né? Vamos desfrutar das riquezas espirituais que nós alcançamos por intermédio do nome de Yeshua. Tá? Pois o seu nome, o nome de Yeshua, é poder sobre as nossas vidas para nos purificar de toda injustiça, nos lavar dos nossos pecados e nos manter santificados e puros na presença do Eterno nosso Deus. Que o Eterno vos abençoe, queridos. Shalom Uvrachá. Vamos terminando por aqui. Nos vemos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima live. Shalom, shalom a todos. Baruch Hashem.